Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Portinari e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer essa maquiagem maravilhosa, mas o foco do vídeo de hoje é ensinar para vocês como fazer uma pele super linda, super duradoura, com cara de profissional, com produtos de alta qualidade, mas vocês podem utilizar os produtos que vocês têm aí na casa de vocês. Então se você quer aprender a fazer uma maquiagem maravilhosa para você arrasar, se olhar no espelho e ficar mais apaixonada ainda por você, pega os seus produtos e vem comigo! Então bora começar essa maquiagem e primeiro passo de todos pra gente começar uma maquiagem e ter certeza de que ela vai ser bem sucedida é a limpeza da pele. Eu já lavei o meu rosto, já apliquei um sabonete exclusivo pra pele. Sempre se atentem a isso, não usem aqueles sabonetes que é de lavar o corpo e nada. Use um que seja próprio, que tenha o pH próprio pro rosto, tá bom? Vou continuar com a limpeza de pele, vou pegar aqui um lenço umedecido. Se você tiver aquele algodãozinho também pode usar, mas o meu acabou. Vou usar essa água micelar aqui, essa daqui é a da L'Oréal Paris. Vou aplicar um pouquinho aqui e limpar o rosto. Tem que estar bem limpinho o rosto, principalmente quando você quer que a maquiagem dure bem, tá? Porque se o rosto estiver sujo, ele vai gerar mais oleosidade e isso faz com que a maquiagem saia mais rápido. Uma dica que eu dou, assim, que se der pra você fazer é, depois de aplicar água micelar, lava o rosto também pra tirar qualquer resíduo que fique de água micelar do rosto. Pra pele ficar, assim, 100% limpa, porque às vezes algum resíduo que a gente coloca da água micelar pode deixar também gerar mais oleosidade. Mas assim, se der, se não der, tudo bem, vai dar certo também. Mas é só uma dicasinha ali básica pra maquiagem durar mais aí. E agora o próximo passo é a hidratação. Eu gosto muito desse hidratante aqui. Esse aqui é um hidratante da Nupil. Eu descobri ele assim por acaso. Gente, que hidratante maravilhoso. É um hidratante bem denso. Ele é mais pesadinho, sabe? Tem gente que não gosta muito de hidratante mais pesado, mas eu adoro esse aqui porque eu sinto que ele não carrega a pele e deixa a pele bem viçosa. Então, ele é o meu número 1 quando eu quero fazer uma maquiagem que fique viçosa, que fique bem duradoura. Você sente que você passou hidratante no rosto, mas ele fica bem sequinho, não fica com a pele pegajosa. E apesar dele ser um hidratante mais denso, o efeito na pele é super levinho. E na hora que você aplica ele, você já sente aquela hidratação profunda. Ele age bem, assim. Ele é um hidratante com FPS 15. Eu descobri por acaso quando eu fui numa perfumaria. Eu paguei R$25. O preço dele mesmo é 40, mas às vezes você consegue encontrar ele na promoção, assim, por uns 25, 30 reais. Hidratante aplicado. Eu sempre deixo, assim, uns 5 minutinhos, mais ou menos, que é pra pele absorver. Tudo que você passa na pele, você tem que deixar um tempo ali pra absorver, pra depois você vir com o próximo produto. A gente já vai vir com o primer, e como eu quero uma pele mais glow, eu vou usar esse primer aqui da Aura Beauty. Já tem um tempo que eu tenho mostrado ele pra vocês, ele é muito maravilhoso. Deixa a pele super glow, fora que ele deixa a pele mais aveludada e também deixa a pele com uma durabilidade maior. Ele tem partículas de brilho que é assim, lindíssima. Eu não aplico muito, é só um pouquinho mesmo. Aplico em todo o rosto. E agora eu vou vir com essa blindagem aqui em spray da Mislari. Essa base aqui, que é a base da Bruna Tavares. Vamos ver se vai focar. A minha cor é a M40. Eu acho que ela fica assim um pouquinho só mais amarelada que o meu tom, mas ela se adapta bem, então acaba ficando perfeita pro meu tom de pele. Eu gosto de aplicar essa base com um pincel kabuki. Eu sempre gosto de usar um kabuki assim. E eu finalizo sempre com a esponjinha. Então, aplico um pouquinho. Essa base não precisa aplicar muito, ela é uma base bem fluida. Então, assim, esse pouquinho que eu coloquei aqui já dá pra espalhar por todo o rosto. Como ela rende e como que o tom dela fica na minha pele. Ó, esse pouquinho aqui, a gente já vai levando por todo o rosto. Trago um pouquinho aqui pro meu pescoço, pra ele se igualar. E olha como que fica. Gente, eu adoro o efeito dessa base. Ela é aquele efeito, acabei de acordar, eu acordei assim com a pele maravilhosa. Ó, do outro lado agora. Sempre traz pro pescoço. Porque às vezes a gente não encontra mesmo a base que seja de um tom exato, do nosso tom de pele ou com o nosso subtom. Então é sempre importante você trazer aqui pro pescoço pra não ficar parecendo que você passou uma máscara no rosto, aplicou só aqui e o resto é outra coisa, entendeu? E pronto, base aplicada. Ela já fica com acabamento bem bonito, tá vendo? Mas eu ainda dou uma finalizadinha com a esponjinha. Só dou umas batidinhas pro caso de ter ficado alguma linha, alguma marcação, a esponjinha ela vai tirar.
Se você quiser uma pele mais carregada ou com mais cobertura, você pode aplicar mais base, porque ela constrói camada super bem, tá bom? E olha como ela tem uma cobertura maravilhosa. Ela não é uma cobertura muito alta, eu diria que é média a baixa. Mas, assim, pra mim, um pouquinho dela já é o suficiente pra minha pele e pras minhas necessidades. Agora eu já vou pro corretivo, e o corretivo que eu vou utilizar é o corretivo da Maquiê, porque ele tem uma cobertura boa. A minha cor que eu uso é a caramelo. Ela não é a minha cor exata, ela é um pouquinho mais clara, mas eu gosto porque com esse tom aqui eu consigo camuflar e já iluminar. Se você tá com olheiras mais profundas, eu indico que você utilize um corretivo exato do seu tom e depois você vem com um corretivo de iluminação. Pra deixar ele mais fluido, eu uso o próprio diluidor de maquiagem da Maquiê. Então eu coloco aqui umas 2 gotinhas, que já é o suficiente. Dou uma mexidinha aqui pra virar uma pastinha e já venho aplicando aqui nas minhas áreas de iluminação e de camuflagem. Eu não aplico muita quantidade, mas eu também aplico uma quantidade considerável, que eu sei que vai cobrir tudo que eu preciso e iluminar tudo que eu preciso. Então, esses são os pontos que eu gosto de iluminação. Os pontos que eu acho que dão certo pro meu rosto. E lembrando que depois a gente vai vir com o contorno, tá? O contorno, você trabalhar com contorno e iluminação de uma maquiagem é essencial. Faz toda a diferença na finalização da maquiagem e no resultado que ela vai te entregar. E aí eu já venho esfumando todo esse corretivo, eu venho esfumando de baixo pra cima, pra tirar todas as marcações e concentro mesmo o corretivo nas áreas que eu quero camuflar e iluminar, que é aqui na região abaixo dos olhos. Vou dando batidinhas, eu nunca arrasto a esponjinha, é sempre com batidinhas. E depois eu já venho subindo também esse corretivo aqui pra minha pálpebra móvel. O corretivo da Maquiê, ele tem uma cobertura, assim, muito alta. Uma cobertura excelente. Dá pra camuflar até a sua alma, se você estiver precisando camuflar ela. O contorno, tem anos que eu uso o mesmo contorno, porque eu gosto muito desse. Esse daqui nunca decepciona, que é o da Catherine Hill. É um pan stick, na verdade, que é uma base, né? Uma base em bastão. Você consegue utilizar como base, como corretivo. Esse corretivo aqui da Catherine é a cor ébano. Ele é uma cor mais quente, mas pro meu tom de pele eu acho que combina muito mais um contorno com a cor mais quente do que com uma cor mais fria. Pele com um pincelzinho, coloco o excesso do corretivo aqui porque ele é muito pigmentado. E aos pouquinhos eu vou dando batidinhas aqui e fazendo o meu contorno. Cada formato de rosto exige um contorno diferente. Então você tem que saber primeiro qual que é o seu formato de rosto e qual que é o tipo de contorno que você tem que fazer. O meu rosto, ele é um rosto quadrado, ó. Ele é quadrado. Então, eu gosto de usar contorno nessas áreas. Às vezes, ultrapassa aqui um pouquinho, mas não tem problema, porque a gente esfuma com a esponjinha no final. E eu não arrasto, tá, o pincel. Eu vou dando batidinhas e dando uma esfumadinha nele, mas a gente sempre finaliza o esfumado com a esponjinha. Eu gosto de fazer dessa forma. E olha a diferença que já dá. Ai, eu adoro, gente. E em seguida, eu já venho com essa parte aqui da esponjinha, com a bundinha, e vou dando batidinhas aqui só ao redor desse contorno. Tá vendo? Eu não venho no meio dele, eu venho só ao redor. Na nossa pele natural, a gente já tem um contorno natural. Mas quando você aplica uma base ou um protetor solar com cor, você acaba tirando essa naturalidade do rosto. Por isso que é tão importante você conseguir fazer esse contorno novamente, aplicar um blush para dar aquele arzinho de saúde e você não ficar pálida. Às vezes você até tá usando uma base que é do seu tom mesmo, mas por você não fazer um contorno, você acaba se achando pálida. A base é muito clara também, muito mais clara que o seu tom, você consegue consertar isso fazendo um contorno bem feito. Então, por isso que é tão importante você aprender a fazer esse contorno. Agora, eu já vou vir com um blush, eu vou usar um blush cremoso também, e eu tô amando esse blush aqui da Bruna Tavares. Esse daqui é T, da Hello Kitty Liquid Blush Friendship. Gente, ele é maravilhoso. Ele é uma cor mais fria, né? E eu gosto na minha pele tons quentes. Mas quando você aplica ele no rosto, parece que ele se adapta ao pH da pele e acaba ficando num tom mais quente. Então eu vou dar aqui 3 gotinhas e eu venho com o meu pincel e eu vou dando batidinhas também pra esfumar. Ele esfuma super rápido. Ele não tira o produto que tá embaixo da pele. Esses produtos da Bruna Tavares são incríveis. Eu amo, eu tô apaixonada. Tô querendo comprar todas as maquiagens dela. E olha que eu já uso muitas das maquiagens dela há muito tempo. Eu vou dando batidinhas, vou esfumando. E aqui na parte de baixo é a mesma coisa. Eu venho com a bundinha da esponjinha e dou umas batidinhas que é pra não ficar nenhuma marcação. E com essa parte aqui que eu apliquei o corretivo, eu vou dando batidinhas nessa borda aqui de cima, que é pra se encontrar o blush com o iluminador, né? O corretivo de iluminação. E não fique nada marcado.
É como se fosse um... Como é que chama, gente? Aquele sorvete, que são 3, que é o chocolate, o creme e o morango. Eu esqueci. Napolitano, é como se fosse um napolitano. Aqui é o contorno, aqui é o blush e aqui é a iluminação. E eu vou usar esse aqui da MAC, que eu nem sei mais qual que é o nome dele, gente. Esse aqui foi uma edição limitada de alguém, que eu não me lembro quem. E esse é o iluminador, gente, eu uso muito, muito, muito ele. Eu gosto muito de aplicar iluminador com esse aqui, né, que na verdade seria pra blush. E a gente já aplica um pouquinho desse iluminador. Eu tenho muitos iluminadores que eu gosto muito de uma pele bem iluminada. Vou começar com o contorno, e pra fazer o contorno eu vou usar esse pozinho aqui da Bruna Tavares. Ele é um pó antigo, mas eu uso muito ele, enquanto não acabar, eu vou continuar usando ele, amigas. Ele também tem um tom muito parecido com o ébano da Catherine Hill, com um contorno cremoso que eu usei. E por isso que eu gosto muito dele, porque ele fica bem bronzeadinho, pro meu tom de pele combina bastante. Quando eu passo um tom mais frio no meu tom de pele, ele fica meio acinzentado. Então eu não gosto. Pra quem é mais branquinha, eu acho que combina super bem, sabe? De blush, pra selar esse que eu apliquei, eu vou aplicar esse aqui da MAC. Esse aqui é a cor Doll Mix. Eu acho que é assim que fala. Não sei se vocês vão conseguir ler daí. Inclusive, eu postei vídeo recentemente arrumando esse blush porque ele quebrou e eu tive que compactar ele novamente. Claro que ele não ficou perfeito, mas é muito melhor do que ter que jogar esse blush fora, né? E olha como a cor dele é linda. Ele tem umas partículas de brilho que combina muito com o iluminador. Faz um combo muito perfeito. Esse blush e esse iluminador. E agora a gente vai vir com esse pó aqui solto. Esse aqui é o translúcido rosa mosqueta da Miss Lari. Eu recebi ele recentemente, eu achei ele lindíssimo. Eu volto com a esponjinha e olho bem pra cima e aplico ela aqui embaixo pra tirar todas as marcações que ficou na minha linha dos produtos cremosos. Em seguida, eu venho com o pó. Essa é uma diquinha pra você deixar a maquiagem não marcada. Gente, esse pó é tão cheiroso, ele tem um perfume nele que, não sei, é muito cheiroso. Eu aplico bastante pó mesmo, gente. Parece que vai dar ruim, né? Mas primeiro parece que vai dar ruim pra depois dar certo. Fiquem tranquilas. O pozinho da Bruna Tavares. Esse aqui também é um pó mais pro meu tom de pele. Não é meu tom exato, mas dá super certo. Ele já tá acabando, eu vou ter que comprar outro. Não sei nem qual que é a cor, porque nem tem mais aqui a cor do pó. E aí eu vou varrendo todo esse pó translúcido que eu apliquei. Pode aplicar, tirar tudo sem dó, amigas, sem dó. Vou dar uma finalizada nessa pele com a água micelar. Essa aqui é a Aqua Rose da Nivea. Tirar todo aquele efeito de pó, porque ela molha a pele todinha. Parece que vai cagar, mas no final, gente, dá um resultado muito mais bonito. Então, eu venho aqui com uma distância, tá? E aplico todo essa água micelar no rosto. Prontinho, amigas. Pele finalizada. Olha que linda que fica, super glow. Fica uma pele que não fica muito forte. Não parece que você passou 300 milhões de produto, apesar de que pra você fazer uma pele com um bom acabamento, que tem uma durabilidade boa, você precisa sim utilizar bastante produto. Você viu que eu usou hidratante, primer, água micelar, base, contorno. Eu faço coisas cremosas, porque os cremosos duram mais na pele, porque o pó gruda. Mas se você também fizer tudo em pó, não tem problema, vai durar bastante, mas a durabilidade não é tão grande quanto os produtos cremosos. Certinho esse acabamento. Eu descobri recentemente essa pastinha aqui de sobrancelha da Ruby Rose, que ela é cera modeladora de sobrancelhas Brow On Top. Ela é em parceria com a Natalia Beauty, ó, a caixinha dela. E aí ela é uma cera, ela é branquinha, por isso você tem que tomar muito cuidado quando você vai passar ela. Ela é uma cera branquinha, tá vendo, ó? E aí, quando você vai aplicar ela, você já coloca do jeito que você quer que os cílios fiquem. Então, eu vou penteando pra cima. O ideal é você fazer a sobrancelha antes, quando você vai usar essa pastinha, antes de passar a base, porque depois ela pode ficar um pouco esbranquiçada. E se você fizer ela, deixar secar e depois vir mexer, ela vai ficar esbranquiçada. Esse é um ponto ruim, né, por assim dizer. Muita gente reclamando, eu vi na internet falando que ficou branca, que não sei o que, mas é isso, gente, depois que você faz a sobrancelha, com essa pastinha aqui, né, com essa cera, você não pode mexer, porque senão ela vai ficar branca mesmo. Então o ideal é você fazer ela, preencher e depois você não mexe mais. E agora eu já vou preencher sempre bem rápido quando eu vou fazer com com essa pastinha, que é pra ela não ficar esbranquiçada. Mas eu não preencho muita coisa não, gente, eu só meio que vou tirando mesmo as marcações da base, né, que fica
meio esbranquiçado. E dou uma marcadinha aqui nesse começo. E é só isso, porque eu também não gosto da sobrancelha muito escura. Prontinho. É só isso, a sobrancelha é bem simples. Eu tenho, inclusive, vídeo explicando como que eu faço a minha sobrancelha lá na Rede Vizinha. Mas, se vocês quiserem que eu traga aqui algum vídeo explicando direitinho, passo a passo, de como eu faço a minha sobrancelha, é só vocês me falarem que eu trago, tá bom? Eu trago pra vocês. E agora vamos pros olhos. Em mim. E eu vou dar uma seladinha aqui. Só pra ficar aquele efeitozinho de sobrancelha mais limpa, sabe? Só um pouquinho. E aí eu gosto muito dessa esponjinha porque ela é curvadinha. E aí ela cabe bem aqui nessas partes, ó. Ela encaixa certinho. Ó, o acabamento, como que fica. Gente, eu adoro, adoro, adoro. Eu gosto muito de fazer maquiagem. A única coisa que eu não gosto muito é de ter que tirar a maquiagem. Quando eu fico muito tempo com maquiagem, eu sinto que meu rosto tá com maquiagem. E aí dá um alívio quando a gente tira a maquiagem, né? Vamos ser sinceras, dá um super alívio. Eu adoro maquiagem marrom, tô muito nessa vibe de maquiagem marrom. E eu vou pegar esse lápis aqui e eu já vou aplicando na minha linha d'água. E já vou deixando ele escapar um pouquinho mais pra baixo da minha linha d'água, tá? Pra gente fazer um esfumadinho aqui. Agora eu vou utilizar essa paletinha aqui da Maquiê. Ela é uma paletinha que eu ganhei de uma amiga minha. E eu tenho utilizado muito ela. Olha como ela é completa. Ela tem muitas cores legais. Vou usar esse tomzinho de marrom aqui, que eu tenho utilizado muito ele nas maquiagens. A gente vai fazer um degradêzinho com ele aqui e com o lápis preto. Mas eu vou começar primeiro com o marrom, que é pra intensificar o tom de marrom que eu apliquei aqui embaixo. Tá, gente? Só esse esfumadinho. Mas eu vou intensificar com o preto. Vou pegar bem pouquinho e vou esfumar junto com esse marrom. Vim com esse lápis marrom também. E vou aplicar ele aqui como se eu fosse fazer um delineado, ó. Pode ser bem desconstruído mesmo, tá? Não precisa ir até lá na frentão, porque a gente vai esfumar esse lápis. O mesmo tomzinho de marrom da paleta. E vou esfumando aqui, gente, todo esse delineado que a gente fez com o lápis, ó. Eu vou juntando aqui como se eu estivesse fazendo um delineado, tá vendo, ó? Vou puxando aqui pra cima. Vou vir com esse pincelzinho aqui, que ele é da Levangie. É o Gama 03. Esse aqui, pelo menos, eu tenho a numeração dele pra passar pra vocês. Esse rosinha aqui, gente, ó. Esse rosinha. E a gente vai esfumar esse rosinha em cima de todo esse delineado que a gente fez aqui, ó. Só pra dar uma brincada com essa sombra. Sempre puxo pra fora. Vou pegar esse aqui do ladinho, ó. Vou misturar esses dois aqui. Só pra dar uma profundidade aqui no côncavo. Vou esfumando um com o outro e puxando pra fora. Não resisti e eu vou passar um tiquinho dessa sombra aqui da Fendi. Essa daqui é a 622. Vai ser só uma gracinha mesmo, gente. Um tiquinho de nada, com o dedo mesmo. Bem no centro aqui, ó. Só pra fazer uma graça, entendeu? Olha que linda que essa sombra é. Tô em dúvida de qual cílios que eu uso, porque eu tenho que colocar uns cílios nessa maquiagem. Eu tenho esse aqui e eu tenho esse aqui. E agora, amigas, qual que eu uso? Vou nesse de metadinha, esse aqui. Vou fazer um delineadozinho só de base, só pra colocar os cílios mesmo, bem no cantinho. Agora, enquanto os cílios vai secando, eu vou aplicando esse batonzinho aqui, gente. Esse aqui é o da Max Love e ele é a cor 62. Eu vou meio que fazer um contorninho com ele. Eu uso muito esse batom. Vou vir com esse batom aqui também da Latica. Esse aqui é o número 36, só pra aplicar no centro. Só no centro, eu já aproveito e vem com a esponjinha aqui, ó. Gloss aqui da Sara Beauty. Ele é meio rosinha. Ó como ele fica lindo. Prontinho, amigas. Maquiagem finalizada. E esse foi o resultado. Olha só que linda.
uma maquiagem que não fica tão forte, com a pele mais profissional, que vai ter uma durabilidade maior. Então é muito importante você se atentar quando estiver passando o seu hidratante, a fazer a limpeza adequada da pele, para que a maquiagem ela possa fixar e ter uma durabilidade aí que não vai te decepcionar ao longo do dia ou ao longo da noite, independente do evento que você tiver. O olho, eu fiz um olho mais rapidinho, que dá pra você fazer aí em 10 minutinhos do seu dia. Então, por isso que é sempre importante você estar lá se maquiando, você treinar a fazer a maquiagem, para quando você precisar fazer para um evento ou para algum lugar que você tenha que ir, você conseguir fazer. E esses brilhinhos, esse pigmento que eu passei aqui no olho é muito legal, porque eles fixam bem. Apesar de não ficar muito forte, ele fixa bem e dá outra cara para a maquiagem. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm algum produto ou alguma maquiagem específica que vocês queiram aprender, comenta aqui embaixo que eu tago pra vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!